TV Pompeia apresenta. Dando continuidade ao evento que iniciou a partir das 3 horas, com a celebração da palavra, por assim dizer, tivemos adoração a Santa Cruz e, por último, a comunhão. Então, nós vamos dar continuidade aos últimos passos de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, iniciemos este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós possamos acompanhar com bastante calma e atenção, sem conversa, porque apenas a pessoa que está imitando Cristo usa microfone. Todos os demais não vão utilizar microfones. Caríssimos irmãos e irmãs, é com imensa alegria que a paróquia de São Francisco de Assis os acolhe na paz do Senhor. Jesus abraçou a cruz e, consequentemente, a morte por fidelidade à missão que o Pai lhe confiou. Por essa razão, somos todos convidados e convidadas a acompanhar com o coração cheio de fé os últimos passos de Jesus na terra, a caminho do Calvário. A paixão e morte de Cristo é a resposta mais completa à interrogação pelo sentido do sofrimento. Em 2014, vamos refletir sobre o nosso compromisso frente ao tráfico humano que vem dizimando os nossos jovens alienados. Teremos um breve momento de espiritualidade. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Ó bom Jesus, ouve-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira cena, Santa Ceia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comemorarmos a Páscoa? Jesus respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com seus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto isso, Jesus foi para um lugar chamado Getsemane, e levou consigo Pedro e os 12, os 2 filhos de Zebedeu. Chegando lá, Jesus disse aos discípulos: Continuando a Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façam isso em minha memória. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo,
um de vós vai me trair. Os discípulos ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar. Jesus respondeu: Aquele que coloca a mão no prato comigo. Então Judas, o traidor, perguntou. Jesus lhe respondeu: Tu que dizes isso, vai e faz o que tem que ser feito. Em seguida, Judas Iscariotes, o traidor, se levantou e saiu. Segunda cena. Judas entrega Jesus ao sumo sacerdote. Então Judas Iscariotes foi ao palácio do sumo sacerdote propor um acordo para entregar Jesus. Que me dará se vos entregar Jesus? Ofereço-lhe 30 moedas de prata. Eis aí o nosso trato. Jesus é aquele que eu beijar. E a partir desse momento, Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. Terceira cena. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Enquanto isso, Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani e levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Chegando lá, Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui. Sentem-se aqui enquanto vou orar. Jesus começou a ficar triste e angustiado e pediu a eles que ficassem vigiando junto com ele. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Voltando para mas a junto tua dos vontade. discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: Como assim? Vocês dormem? Não podem vigiar pelo menos uma hora conosco? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que seja feito a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Vamos, acorda. Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Veja, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levante-se, vamos. Aquele que vai me trair está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com o sumo sacerdote e os chefes da guarda. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre. Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Nesse momento, um dos que estavam com ele estendeu a mão, puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus. Vai em paz.
Judas, o traidor, ao ver Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao sumo sacerdote, dizendo: as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Os séculos se passaram e as gerações mudaram. Como não pensar nos jovens e nas crianças que hoje são traficadas? Pessoas que diariamente recebem uma avalanche de mentiras e são encurraladas para as drogas e para a prostituição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O nosso de cada dia nos dai hoje. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condenarem à morte. Eles o amarraram e Jesus foi posto diante do governador, e foi interrogado por ele e pelos sumos sacerdotes, que por inveja entregou Jesus, que é acusado de vários crimes. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Porém o sumo sacerdote convenceu as multidões para que pedissem a Pilatos que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus. Tu és o rei dos judeus? Você que está dizendo isso. Ele diz: posso destruir o templo de Deus e a construí-lo de novo em 3 dias. Blasfêmia, blasfêmia, este homem é mentiroso. Blasfêmia, blasfêmia, este homem é mentiroso. Eu vejo quantas coisas eles te acusam. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que chamam de Messias? Barrabás, Barrabás. E o que faço com Jesus, que chamam de Messias? Crucifica, crucifica. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele que não se envolvesse com o sangue de um justo, pois passou a noite em sonho sofrendo por causa dele. Pilatos viu que nada conseguiria e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e mandou soltar Barrabás e flagelar Jesus, o entregando-o para ser crucificado. Não sou responsável pelo sangue deste homem. Isso é problema de vocês. Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Ei, estou livre, estou livre! Ao morrer crucificado, Jesus é condenado por teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador. Segunda estação. Jesus toma a cruz às costas. Nesta campanha da Fraternidade 2014, queremos rezar especialmente por todos que carregam a cruz da escravidão do tráfico, submetidos a toda forma de trabalho servil. Dai-nos, Senhor, a aceitação do sofrimento e a iluminação para que essas pessoas jamais permitam que seus filhos sejam levados
por quem quer que seja, para qualquer tipo de serviço escravo aqui ou em outros lugares. Em seguida, os soldados de Pilato levaram Jesus e reuniram toda a tropa em volta dele. O vestiram com um manto vermelho e depois puseram a coroa de espinho em sua cabeça. Então se ajoelharam diante dele e zombaram da cara dele, cuspiram nele. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram da cara dele, cuspiram nele, tiraram-lhe o manto vermelho e o levaram para crucificar. Uma cruz é carregada, mas sofrido, resignado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu Vai todo mundo aqui. São tantas pessoas bonitas dos vaciadores, também cai na tentação, a vida fácil do trabalho promissor, tornando-se presas fáceis para esse tipo de crime. Dá-lhes, Senhor, a força necessária e a determinação para perceber o que tudo na vida uma pessoa, mesmo pobre, se consegue com fé em Deus, pelo esforço, a educação e o preparo para o trabalho. Vai descendo, Vitor, vai. O que dizer? A quem te comparar, filha de Jerusalém? Quem irá te salvar e te consolar, ó Virgem, filha de Sião? Quem poderia conter as lágrimas ao contemplar essa cena? Jesus encontra-se com Maria, sua mãe. Mãe e filho se encontram e se abraçam em meio à dor. Eles tudo partilham até a cruz, até o fim. Maria olha para Jesus. Jesus olha para Maria. O silêncio é o som dos dois corações feridos pela incompreensão dos homens. Vê a dor da mãe amada que se encontra desolada com seu filho em aflição, com seu filho em aflição. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Simão Cirineu é aquele que chega e ajuda a resolver o problema. Daí Senhor força, discernimento e sabedoria a todos que procuram ajudar as famílias de crianças e jovens que foram traficadas. E que seu exemplo possa ser seguido por muitos outros na tarefa árdua de resgate, que é um trabalho difícil e que requer qualificação, discernimento e discrição.
As pessoas que passavam por aí o insultavam. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os doutores da lei, e os bandidos que foram crucificados com Jesus, também o insultavam. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, disse Jesus. A outro ele salvou, que salva primeiro se de fato é o Messias de Deus, o escolhido. Se tu é o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. Deixa-o em paz, nós merecemos, pois fizemos algo de errado, mas ele não. Jesus, eu garanto a vocês, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É um momento profundo de dor. Jesus se submete à máxima tortura, sendo crucificado. A pior crueldade já feita com o Filho de Deus. São cravados pregos de ferro que lhe rasgam a carne, dilacerando mãos e pés. A cruz já foi erguida. Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Agora é o fim. Ele está definitivamente condenado. Sois por mim na cruz pregado, insultado e blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Jamais, como na hora da sua morte, a hora mais importante da história da humanidade, Jesus, mesmo sentindo abandonado, não parou de amar. Ele na cruz não tinha nenhum motivo para continuar a amar. Não era mais o mestre, era um miserável. Na cruz, perdoando, acolhendo e se doando a todos. O mundo fica na escuridão quando o Filho de Deus sofre a morte. A terra treme e junto da cruz tem início a igreja dos pagãos. Tendo dado um grande grito, Jesus expirou. Ele agora penetra na morte, para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. E logo um dos soldados foi correndo pegar uma esponja e espojou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, pediram para parar. Jesus fala: Eli, Eli, yama sabatani. Velho, ele está chamando Elias. Uma grande multidão estava aí olhando de longe. Eles haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Porém, somente Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado de Jesus, permaneceram aos pés da cruz. Maria Madalena e Maria de Cleofas ficaram um pouco afastadas deles, mas todos choravam tristes e aflitos por verem Jesus ali desfalecido. Jesus ainda conseguiu falar com Maria e com João. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Depois de longa agonia, Jesus lança seu último grito do alto da cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em seguida,
Jesus inclinou a cabeça e morreu. Imediatamente a terra tremeu e as pedras se partiram. O oficial dos soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo. De fato, ele era um homem justo. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Quanta angústia, quanta dor, quanta angústia, quanta dor. 13ª estação. Jesus é descido da cruz e Maria o recebe morto. A dor de Maria nesse momento ao receber o filho morto nos braços é como a dor de tantas mães que veem seus filhos despedaçados pela violência, pelo narcotráfico, pelos sistemas opressores deste mundo. A mãe tem o coração transpassado pela mesma espada que atravessa o seu filho. A Virgem Maria é invocada como advogada nossa. Confiemos ao seu coração maternal dos jovens brasileiros para que encontre nela o porto seguro nas tempestades da vida. Que a mãe das mães sustente com a sua intercessão as famílias que se encontram em crises, divisões e falta de amor. Jesus, o Filho de Deus, morreu por nossos pecados e retiram da cruz o seu corpo machucado e inerte. O dia chegava ao seu fim. Todos foram para suas casas, mas Maria permaneceu ali. O silêncio toma conta do seu ser. Descem Jesus da cruz e o colocam nos braços de Maria. Espada, a alma da mãe transpassou.
Jesus é sepultado. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, desceu à mansão dos mortos, humilhou-se, obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. É preciso reconhecer o verdadeiro valor da pessoa humana como Filho de Deus e buscar esclarecer a quem ainda não tem informação sobre o tráfico humano. Peçamos ao Senhor que nos ensine a valorizar a vida em todas as dimensões, ajudando aos pais a não abrir mão da educação e do amor aos filhos, para que não sejam enganados pelos anunciadores para o tráfico. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que também se torna discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Vossa Majestade, venho aqui pedir a sua autorização para pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Então, Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José de Arimateia. Guardas, acompanhe este homem e faça o que ele mandar. José de Arimateia, tomando o corpo, o envolveu num lenço limpo e o colocou no túmulo novo, que ele mesmo havia mandado cavar na rocha. Depois rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Não tenham medo, sei que estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Veja, aqui está vazio. Agora vou depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Lá vocês esperam. É o que eu tenho usado a dizer. As mulheres saíram depressa, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar notícia aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou e disse: não tenham medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Sob os traços de uma criança.
Vejo-te com meus olhos. Aleluia, ele voltou. Jesus retorna à vida, não para si, mas aparece aos amigos. Na primeira vez, uma mulher, Madalena, e aí se inicia a missão de evangelização, a nossa parte. Ele nos envia, mostra a nossa missão no mundo e com os irmãos. Amar é fazer participar. Ele nos dá a oportunidade dentro de sua própria missão. Os 12 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ficaram surpresos e escutaram o que ele tinha para lhe dizer. Toda a autoridade foi dada na terra e nos céus para mim. Portanto, ide e façam todos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Queremos agradecer à Autarquia Municipal de Trânsito que chega no Rio, ao tiro de guerra 10/20 e a todas as pessoas que colaboraram conosco para que esse evento fosse possível acontecer. Lembrando que amanhã à noite, a partir das 20 horas, teremos a celebração da Vigília Pascal. Padre Sebastião nos dará a bênção. Vamos aplaudir o grupo. Nesse momento, encerrando a Via Sacra, eu quero agradecer todos os jovens da nossa paróquia, da nossa comunidade, que se dispuseram a tirar um pouquinho do seu tempo para ensaiar, para realizar este momento tão importante na vida de Jesus no nosso meio. Agradeço o Ruto por todo o empenho que se dedicou, que Deus possa continuar abençoando. Agora eu peço que todos nós demos as mãos e, como gesto de pedir a Deus a bênção, a paz para a nossa cidade, a paz para o nosso bairro, a paz para os nossos corações e, de modo especial, para as nossas famílias, cantemos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver
houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite, uma boa Páscoa. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.